Boa tarde, nós somos o grupo 6, formado pela Amanda Jesus, Ana Luísa Figueiredo e João Lucas. E nesse vídeo a gente vai estar fazendo a atividade da lista 5 de exercício. Lista de exercício 5. Bom, desenvolva um programa que controle um contador cíclico de 0 a 9 com modo de operação, incremento e decremento. O sistema é composto por um display de 7 segmentos, um decodificador CD 4511 e por 3 botões. E deve funcionar de tal modo que inicia com o display mostrando o dígito 0 e modo de contagem ativado. No modo de contagem ativado, a cada segundo atualiza o display para o dígito seguinte. Caso o botão de modo seja pressionado, a contagem para e habilita-se o modo de ajuste do display. Caso o modo de ajuste do display esteja habilitado, o dígito será atualizado de acordo com o botão de incremento e decremento. Se o botão de incremento for pressionado, dígito seguinte igual dígito mais 1. Se o botão de decremento for pressionado, dígito seguinte igual dígito menos 1. Ao pressionar o botão de modo novamente, o contador retorna para o modo de contagem. A contagem é cíclica, ou seja, ao chegar a 9, reinicia a contagem começando por 0 novamente. Quando o botão de modo for pressionado, o modo altera de contagem para ajuste de display ou de ajuste de display para contagem. Agora eu vou falar sobre a montagem do circuito. Aqui temos o Arduino Uno, o display de 7 segmentos, 3 botões e o CI 4511. Aí fizemos as devidas ligações, colocamos os resistores, que eu vou mover isso daqui para vocês verem os resistores dos botões, que é um de 10K em cima e outro de 100K embaixo. E aqui os resistores que ligam o CI ao display de 7 segmentos são de 470 ohms. Então eu liguei, fiz as devidas ligações do A no A, B no B e o negativo aqui também, né, o GND pelo fio preto, e os 5 volts pelo fio vermelho. Eu usei 2 protoboards também, né, como vocês podem ver. E agora a gente vai para programação. E agora a Figueiredo vai começar explicando. Bom, a gente vai começar com a definição dos pinos de acesso ao CI 4511, que vai ser constint driver seg. E depois a gente tem a definição do código de acesso ao CI 4511, que vai ser o constint dígito e vai ser do 0 a 9. E depois a gente vai ter a definição pino de acesso dos botões, que vai ter constint binc, incremento, constint bdec, decremento, constint bmodo, mudar de modo. E depois a gente vai ter a declaração e inicialização de variável de contagem, int contagem. E aí a gente vai ter as variáveis de ajuda na programação. Int i, int k, int tgt e int x. E aqui embaixo a gente tem int inc, incremento, e int dec, decremento, int modo, modo. E depois a gente vai ter as variáveis dos botões já pressionado, que vai ser int b pressionado 2. E variáveis de tempo, unsigned long, tempo clique atual, tempo inicial clique, tempo início clique 2 e tempo clique. Bom, no Void Setup, a gente vai configurar os pinos conectados ao CI 4511 como saída. O pin mod driver seg output e o digital write drive seg. Os botões como entrada, o pin mode B inc input, o pin mode B deck input e o pin mode B modo input. Agora eu vou falar sobre o void loop. Aqui, né, temos o if modo igual a zero e o b pressionado 2 igual a zero, que é se o botão de modo for zero e o botão de modo não estiver pressionado.
Aí temos o outro if, aí temos a variável de ajuda. Se a variável de ajuda for igual a zero, aí temos outro if. Caso o dígito for 9, voltar para zero. Aqui temos o if dgt maior que 9. Aí o dgt vai ser igual a zero, que é aquela variável de ajuda. Aí vai ligar o dígito indicado, né, que no caso é o zero. Aí temos a programação aqui do for. Aí essa daqui no caso é a programação. Aí vai ter um delay. Não, isso daqui tá errado, desculpem. Não, na verdade está certo. Eu tô voado aqui, que é aqui do for. E temos aqui, ó, p é menor ou igual a 1 segundo, que no caso são 1000 aqui. Aí, caso o botão modo for pressionado, colocar modo 1, que vai incrementar 1 no caso. Que aqui o if, no caso, né? If digital read bmodo 1. Aí vai ter todas essas configurações aqui, atualizar variável de modo, atualizar variável do B pressionado 2, atualizar variável de tempo, do caso aqui é o tempo início clique 2, atualizar variável de ajuda, no caso P, atualizar variável de ajuda, nesse daqui o X, e decrementar DGT em menos 1. Aí temos o delay de 20 aqui, né, que vai repetir 5 vezes para completar 1 segundo de delay. E aqui vai incrementar o dígito, que é dígito antigo mais 1. Aqui temos o outro if, que esse daqui vai ser a função para ler o botão de modo e não travar a programação. Aí usamos o milis aqui, né? Temos outro if, digital read bmodo igual a zero, que é se bmodo não foi pressionado. Aí o b pressionado 2 vai atualizar a variável dele. Aí temos outro if, né? Caso o modo for igual a 1, incremento, e o botão modo não estiver pressionado. O B pressionado 2 não vai poder estar pressionado. Aqui temos outro if digital read binc igual a 1, que é se o botão de incremento for pressionado, aí preparar para adicionar 1. Aí que temos isso, né? If B pressionado igual a 0. Se B pressionado não foi pressionado. Aí vai atualizar isso daqui, ó. Atualizar a variável B pressionado, atualizar a variável de incremento, que é inc, atualizar a variável de tempo, no caso, tempo início, clique, e atualizar a variável de ajuda, que aqui no caso vai ser k. Aí que outro if, que é caso o botão de decremento for pressionado, né, que é o bdec, aí vai preparar para tirar 1, né, porque decremento tira 1 e incremento coloca 1, adiciona no caso. Aí temos aqui if b pressionado for 0, que é se a variável b pressionado não foi pressionada, né, aí vai atualizar. Ele vai atualizar a variável B pressionado, vai atualizar a variável de decremento, no caso DEC, vai atualizar a variável de tempo, que é o tempo início clique, e vai atualizar a variável de ajuda, K. Aqui temos a função tempo clique dos botões de incremento para não travar a programação. Aí usamos o if com milis aqui, aí temos o tempo início clique e tempo clique. Aí, né, se o botão de incremento for pressionado, adicionar 1 na contagem do K, no caso aqui. Né? Então, if inc for 1, se a variável de incremento for 1, incrementar dgt em 1. Aí aqui temos dgt, vai ser igual a dgt mais 1. Aí temos outro if, dgt, quando for chegar a 10, né, se a variável dgt for igual a 10, atualizar a variável de dgt para 0. E aqui temos o inc de incremento, né, que é atualizar a variável de incremento. Aí temos mais um if digital read binc, que é se binc não foi pressionado, atualizar a variável b pressionado. Aí temos outro if aqui, estamos quase terminando, que é if k igual a 0. Se o botão de decremento for pressionado, tirar 1 da contagem. Aí temos o if dec 1, que é se a variável dec for igual a 1, decrementar dgt em 1. Aí vai ser dgt igual a dgt menos 1. Aí aqui, se 0 for maior que a variável dgt, aí vai atualizar dgt, que vai igual a 9, no caso. E depois também atualiza a variável de decremento também. Aí mais um if, que é if digital read bdec, que é se bdec não foi pressionado, atualizar a variável b pressionado.
Aqui, ó, ligar. Aí temos agora o for aqui, né? Ligar o dígito acionado acima pela programação. Temos o for aí, que digita write, driver segue, dígito DGT e vai realizar a programação, né? Essa programação aqui, ó. Se o botão modo for pressionado, preparar para trocar para modo 0. If digital read pmodo for 1, ou seja, se ele foi pressionado, vou atualizar a variável de modo para 0, vou atualizar a variável de B pressionado 2 para 1, e vai atualizar a variável de tempo, que é tempo início clique. E também vai atualizar a variável de ajuda x. Aí aqui temos um delay aqui por último, né, que a gente tem que utilizar para deixar o simulador estável, senão ele começa a dar alguns bugs e errinhos. Agora eu vou iniciar a simulação para vocês verem que está tudo certinho. Vamos esperar ir de 0 a 9 para ver se realmente todos os dígitos estão aparecendo, né? E todos os dígitos estão aparecendo. E se eu clicar no botão de decremento, não vai acontecer nada. E incremento também não, porque não está no modo. A gente troca o modo e parou no 7. Aí decremento. Decrementou 1, no caso, tirou 1. Tirou 1, tirou 1. Agora vai incrementar. Incrementou 1, mais 1, mais 1. E vai voltar para aquele que estava, né? Aqui a gente muda o modo aí, porque cliquei duas vezes sem querer. Aí muda o modo de novo e tá funcionando, né? A contagem está cíclica. E obrigado por assistirem. Esse foi a nossa lista 5. Espero que vocês tenham gostado.